Olá, bom dia, pessoal. Eu sou a Cristiane Rodrigues, eu sou nutricionista. Eu queria agradecer ao pessoal da Gear Tips Trail Running pelo convite. Fiquei muito honrada em fazer parte desse número todo de palestrantes, desse evento maravilhoso que eles estão proporcionando aqui para vocês. Normalmente eu trabalho com uma estrutura de slides, mas eu montei uma palestra assim, mas eu fiquei pensando muito sobre essa questão da alimentação de uma forma muito engessada, né? E trazer as informações para vocês escritas, faladas também, mas eu queria que vocês ficassem muito mais ligados ao que eu estou falando do que necessariamente está escrito na tela. Até porque quando a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre flexibilidade, né, maleabilidade, né, complacência. Então, eu fiquei muito na dúvida, né, e aí eu fui vencida, né, ali em trabalhar só mesmo a minha palavra, né, o que eu estava realmente falando mesmo. E eu acho interessante porque assim eu consigo me aproximar mais também de vocês, né, aqui para as perguntas, né, também. Então, vamos lá. Né? É um prazer estar aqui falando para vocês sobre nutrição. É uma área que eu gosto muito. Eu pratico atividade física, né, também. Andei um tempinho parada, voltei, voltando aqui um pouco para as trilhas, né, também. Hoje a gente vê um crescimento muito grande, né, de praticantes de atividade física, e isso é muito bom, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre o benefício que o esporte tem, que o exercício tem, né, que qualquer prática de atividade física tem na sua saúde. Né? A gente tem ali um número crescente das pessoas que estão correndo e vindo para o trail run como uma modificação de terreno, né? Porque conheceram pessoas que já fazem trail run e quiseram experimentar também essa ambientação diferente, né? Esse desfrute diferente, né? Eu digo que quando você está fazendo o trail run, você vai descobrindo caminhos, trilhas novas, né? E quando você tem a ascendência, né, quando você está ali subindo aquele morro, né, que você acha que não vai conseguir, quando você chega lá em cima, você tem aquele desfrute daquela paisagem incrível, né? Eu moro no Rio de Janeiro e aqui a gente tem muitas montanhas, né? Então a gente aqui é um privilegiado, né, eu poderia dizer, mas esse Brasilzão todo, né, ele tem uma topografia que nos convida muito a essa prática, né? Então a gente sai do asfalto e a gente entra na trilha, né? Paralelamente a isso, né, o que eu tenho percebido é que tem um número maior de pessoas indo ao consultório, né? Lá no consultório eu tenho atendido muito mais pessoas querendo se inteirar da nutrição, né, querendo se inteirar sobre o que eles devem fazer, né, em corridas, em trilhas, né, o que eles têm que tomar, qual é o alimento, qual é o suplemento, né, como eles devem se preparar. E o que eu observo é que existe uma carência, né, da informação, ou uma informação que não chega de uma forma coesa, né, também. As pessoas muitas vezes chegam usando o suplemento X, Y, Z, já está tomando de forma fracionada, tomo isso antes, tomo aquilo depois e durante. O fulaninho que está tomando também me prescreveu, né? Como é que é isso? Né? Será que a Maria pode tomar a mesma coisa que a Letícia? Né? Será que o que o João está tomando hoje para o treino dele é compatível com o que o Maurício deveria usar? Então, falar sobre nutrição acaba sendo interessante porque a gente começa a desmistificar algumas coisas, né? O que vai interferir nas escolhas dos alimentos, né, também? Né? Porque muita gente chega realmente com essa carência de informação, né? E essa escolha vai de acordo com o nível aonde aquele atleta está,
ou aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre nutrição, chegou tomando alguma coisa e está praticando uma atividade por conta própria, né, também, e quer se inteirar sobre nutrição, né? Então, a gente tem diversos níveis, né, de pessoas que chegam com determinadas necessidades. Tem aquela pessoa que está saindo do asfalto indo para a trilha, né, e que vai fazer uma corrida de 6 quilômetros. Tem aquela pessoa que está indo para provas mais longas, né, de 40, 50, 70 km, né? Tem pessoas que estão indo para um ambiente um pouco mais hostil, indo para provas no frio, né, também. Então isso vai interferir diretamente nas escolhas nutricionais. Tá? Então é sempre individualizado, né? Então quando chega lá no consultório que eu faço a anamnese, eu procuro saber qual é a próxima prova, né? Então, vamos trabalhar em cima dessa próxima prova? A pessoa precisa emagrecer, né? Eu tenho tempo para que isso aconteça, né? Digamos que eu tenho uma prova daqui a 6 meses. Ah, bom, então ela chegou, dá para a gente começar um trabalho de emagrecimento, né? Porque não adianta chegar na semana da prova achando que a gente vai fazer uma mágica e aquela pessoa vai chegar tinindo no dia da prova. A gente consegue fazer alguns ajustes dentro do consultório, sendo essa pessoa fiel ali às prescrições e consegue realmente melhorar alguma coisa. Mas o mais importante é que tem um planejamento. Se aquela pessoa realmente está entrando no trail run, avaliar o calçado, avaliar o tipo de mochila que vai levar, né? O equipamento mais adequado, vai para um frio extremo. Eu tive uma atleta que ela foi para a Patagônia esse ano, e ela falou: Cris, foi tudo perfeito, exceto a minha luva. Eu usei a luva que eu usei na maratona de Nova York, achei que fosse dar conta, e não deu. Então é importante avaliar o equipamento, avaliar o ambiente para onde você está indo, para que você diminua mesmo esses erros, né? E aí a gente fala um pouco sobre a questão da alimentação também. Um dos aspectos muito importantes, aqui eu não quero passar receita de bolo, não quero falar sobre quantidades. Se vocês quiserem mandar as perguntas, mandem, né? Queria saber a quantidade específica, mas como é uma palestra aberta, né? Como é que é uma conversa aqui, né? Eu não quero passar receita de bolo, não quero falar necessariamente sobre as quantidades, mas eu me coloco completamente à disposição para falar sobre isso, né? Sobre as quantidades específicas também, né? Que são bem variadas, né? Porque vai depender de uma pessoa para outra, e dependendo da fase de treinamento onde aquela pessoa esteja inserida, né? Se é uma pessoa que está no pré-prova, se ela está no intratreino, né? Se ela começou agora, nunca viu trail run na vida, nunca correu na vida, né? Então, esses aspectos eles vão ser importantes, determinantes para que eu possa realmente estruturar uma alimentação adequada para aquele atleta, né? Para aquela pessoa que está começando, que está vibrando com essa entrada mesmo pelas trilhas, né? Enfim. Mas eu considero que alguns aspectos da alimentação são importantes, tá? O primeiro deles, e que todo mundo já deve conhecer, é a gestão de carboidrato. Né? Às vezes eu costumo dizer que carboidrato é vida, né? Porque é o que nos faz, é a bomba propulsora que nos faz seguir adiante, né? Quando a gente come um carboidrato, esse carboidrato ele vai ser quebrado, vai ser absorvido, né? E vai ser estocado no músculo, né? Então, na parte muscular, né? A gente tem toda essa capa de musculatura aqui em volta da gente, né? Então, eu preciso estocar essa glicose, né? Esse carboidrato que foi digerido, para que eu tenha essa reserva para que eu possa também me manter na ativa, né? Além do carboidrato, eu também tenho outra fonte energética que é a gordura, tá? A gordura, eu costumo dizer que a gente tem praticamente um estoque ilimitado de gordura no nosso corpo, né? E a célula de gordura, né? Ela tem uma plasticidade grande, ou seja, quanto mais eu consumir e não gastar, maior a minha possibilidade de acumular, de hipertrofiar, né, a célula de gordura, tá? Mas eu queria me deter um pouquinho mais essa ingestão do carboidrato,
Tá? Então, o carboidrato justamente é o que a gente precisa estar atento a uma prova, a um treino também, e a gente tem diferença nas quantidades. Né? Por quê? Porque é um nutriente que é rapidamente utilizado pela musculatura que está em atividade. Né? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Por que se fala tanto em carboidrato? Não, vai treinar no dia seguinte, vai ter treino longo, faz ingestão de macarrão na noite anterior, né? Isso é muito comum, é uma prática muito comum, né? Até eu costumo dizer que não é só o macarrão, né? Que você pode fazer um prato com batata também, que é um ótimo carboidrato de reposição, né? Então não precisa só ficar vinculado mesmo ao consumo de uma massa, por exemplo. Tá? Mas esse carboidrato a gente vai usar ao longo de uma prova e por hora de atividade a gente tem uma eficiência na utilização de carboidrato que pode chegar até 90 gramas de carboidrato, isso é muita coisa. Quem está mais ambientado com corrida e utilização de gel vai entender que o que eu estou falando equivale a mais ou menos 3 pacotes de gel. É muita coisa. Quem é que consegue aqui fazer esse consumo todo? Né? De um único tipo, inclusive, de alimento, de estratégia. Não, olha, vai lá correr, então você vai ter que usar o gel. Né? Falando de provas longas, isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente começa a ter uma saturação do paladar. A pessoa não aguenta mais ver aquele gel na frente, quer jogar fora, quer jogar pela parede, né? Também quer tacar na parede. Então, ter uma atenção ao tipo de carboidrato que está sendo usado também, até porque nós temos no nosso corpo diferentes transportadores, né, também. Eu vou me atentar aqui a carboidrato, não vou falar sobre a glicose especificamente, que seria a molécula ali menor mesmo, mas é porque como é uma conversa, uma conversa mais formal, eu não quero entrar assim, tanto em termos técnicos, porque isso daqui é para todo mundo, então aqui é importante que todos tenham acesso a essa informação, né? Então, por isso que eu estou falando de uma forma mais tranquila, né, também. Então, esse carboidrato, a gente tem diferentes tipos de transportadores, então eu conseguir variar o tipo de carboidrato acaba sendo interessante, né, também. Então, às vezes eu estou levando uma bananada, às vezes eu estou levando gel, jujuba de carboidrato, então diferentes tipos, um biscoito, né, também, para uma prova acaba sendo interessante, né, diferentes mesmo, né. Então, para essas provas, eu consigo trabalhar com uma variação maior de carboidrato, até mesmo batata também em provas, já usei muito em provas longas também com os meus atletas, né? Eles levavam batata assada, batata sob forma de purê também, que sejam alimentos de fácil digestão também, para que isso não pese, tá? Então, é interessante eu conseguir ter uma variação de carboidrato. Tá? Agora, a gente não pensa só na questão da prova. Para a prova, eu tenho um aumento na quantidade de carboidrato, né? Mas eu preciso levar em consideração como é que está a minha alimentação ao longo de uma preparação. Porque eu muitas vezes observo no consultório é que as pessoas chegam com uma alimentação baixa de carboidrato, né? Uma alimentação realmente desequilibrada, muitas vezes com uma quantidade baixa em proteína também, né? E alta em gordura. E aí o que acontece? A pessoa está evoluindo no treino, começa a ter lesão, começa a ficar gripado, né? Também começa a não ter uma evolução adequada. Né? Então isso acaba interrompendo, levando a lesões, a pessoa fica um tempo sem treinar, depois volta a treinar. Então essa adequação, né, essa conversa do nutricionista com o treinador e o médico acaba sendo interessante porque eu consigo ali ajustar a alimentação daquele meu atleta para que ele diminua as chances de lesão, diminua os episódios de gripe que são muito comuns em provas de longa duração. Tá? Uma das coisas que acontecem em provas de longa duração é que a gente está aumentando o nível de estresse, né? Desse estresse gerado, né, pelo tempo que eu estou em atividade. Né? Então você começa a ter um aumento dos níveis de cortisol, e esse cortisol, quando ele aumenta, ele diminui a imunidade, ele diminui a proteção de trato gastrointestinal. Então quem aqui nunca ouviu falar
Quem é que não ouviu falar sobre as alterações gástricas, como náusea, vômitos, diarreia, né? Que são muito comuns em provas longas até mesmo, né? São menos comuns em provas curtas, ali 6, 12, 20 quilômetros, né? Mas pode até mesmo acontecer dependendo do nível de preparo daquele atleta. Tá? Mas é mais comum em provas longas, né? Provas que vão durando ali 4 horas, 5 horas, 6 horas, eles começam já a experimentar esses episódios, né? Que seriam justamente as alterações gastrointestinais, né? Causadas muitas vezes por um aumento da ansiedade. É a primeira prova para qual aquele atleta está se preparando, né? Teve uma noite de sono mal dormida, não fez uma alimentação adequada, teve uma diarreia na semana anterior, né? Isso tudo realmente vai interferir também para o desempenho daquele atleta, né? Então é muito importante fazer o treinamento, né, do trato gastrointestinal. A gente chama isso de gut training, né? Que é justamente variar o tipo de carboidrato, então não se atentar a um único tipo de carboidrato, né? Trabalhar com carboidratos possivelmente mais líquidos, que muitas vezes são de mais aceitação, né, pelo tubo digestório também, trabalhar com um menor fracionamento, um aumento, desculpa, no fracionamento, né, também com volumes menores, né, porque se você tiver que comer um volume maior, você não está no momento da prova que você não tem nem palatabilidade para aquilo, né? Então é importante também fracionar o máximo possível. Eu tive a oportunidade com meus atletas que foram mais recentemente agora em Patagônia, que tiveram quilometragens distintas, ali tinha uma galera fazendo 21, outra 40, né, também, e outros com 70, em que eu coloquei, né, para que eles consumissem alimentos diversos a cada 30 minutos. Então, teve gente que cumpriu isso muito bem. Mas por quê? Porque a gente conseguiu fazer um treinamento prévio adequado. Ninguém chega numa prova, você não quer nem comer a cada 30 minutos. Você está mais preocupado com o percurso, né? Porque você está na adrenalina, você está na ansiedade, você está no frio. Não, então você está numa subida monstra pela frente, então você está mais preocupado com aquele percurso. Mas o cuidar da alimentação ali é fundamental, porque vai fazer diferença lá na frente. Né? Então, esse cuidado com a gestão do carboidrato, que é o combustível que está sendo usado o tempo todo, né? Ele acaba sendo importante. Como eu falei antes, é o combustível mais rapidamente utilizado. Então, eu preciso ter segurança de que eu estou usando, de que eu tenho e consumo esse carboidrato para que eu possa ter ele disponível para a minha musculatura que está em atividade. Então, esse consumo é importante. Então, treinar também o nosso trato gastrointestinal é imprescindível, porque isso é que me garante a continuidade numa prova também, né? Diminui o meu cansaço, melhora a minha resistência, faz com que eu não tenha uma fadiga ali precoce, tá? Um outro aspecto interessante que até eu estou tomando aqui é o chá de gengibre, né? Ou mesmo o gengibre que a gente chama de óleo dispersível, né? Que você coloca na boca e ele vai dissolvendo, ou também cristais de gengibre. O gengibre, ele é antiemético, então ele é muito legal assim para enjoos, tá? Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre nutrição para montanha e uma das pessoas que estavam na palestra, né, uma das montanhistas estava na palestra, ela falou assim: poxa, Cris, quando eu cheguei em tal pico, eles me serviram chá de gengibre. Agora eu estou entendendo por quê. Então, realmente faz também diferença, né, para aquelas pessoas que tipicamente sofrem de enjoos, vômitos, né, também terem esses cristais de gengibre. A gente tem no mercado com açúcar e sem açúcar, né? Eu sempre recomendo até mesmo fazer sem açúcar, né? Também tem um gostinho bem forte ali do gengibre, né? Então, para quem curte gengibre é ótimo. E eu acho que é interessante levar, pesa pouquíssimo também. Então, é um fitoterápico, né? Uma planta medicinal bastante interessante, né? Eu acho que tem que ser levado em consideração, mas avaliando a estratégia de forma individual com o nutricionista. Tem pessoas que não gostam daquilo, então vamos buscar outro tipo de prática, né? Também, tá? Então, essa questão, voltando para o carboidrato,
ela acaba sendo muito interessante, né? Observar o tipo, a quantidade, a qualidade do carboidrato também, tá? Que vai realmente usar. Tem pessoas que não gostam de gel de carboidrato, de jujuba de carboidrato, que são muito usadas, muito difundidas mesmo no meio de corrida, de trail run, também as pessoas conhecem amplamente, né, esses carboidratos na forma de gel ou jujuba, mas tem pessoas que não conseguem, então acabam usando mesmo carboidrato líquido, levam banana passa, levam frutas secas, levam batatas que são desidratadas também, a gente hoje consegue encontrar chips de mandioca, chips de batata doce, né, também, então acaba sendo interessante conversar, né, também paciente e nutricionista para entender o perfil, né, saber de que forma que pode adequar a alimentação para assim traçar a estratégia melhor ali da alimentação para os treinos e para uma prova ali específica onde as quantidades de carboidrato é que vão ser diferenciadas, tá, também. Uma outra prática que pode acontecer é treinar aquele organismo para melhorar a eficiência metabólica e usar gordura como fonte de energia, tá? A gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Também. Eu tenho até uma atleta que ela é montanhista e ela foi para uma prova com ingestão de carboidrato, com tudo adequado, só que nós fizemos meses e meses e meses antes, tá? Uma restrição de carboidrato para forçar o organismo dela a melhorar metabolicamente a mobilização e utilização de gordura como fonte de energia. Então isso melhorou a eficiência dela, melhorou a resistência, porque quando nós reintroduzimos o carboidrato, ela voou, ela estava muito bem, ela não teve desconforto nenhum, né? Então a gente conseguiu também trabalhar esse outro substrato ali de energia tão bom. Só que quando a gente tem que observar o seguinte, quando eu vou para provas muito longas, né, eu até consigo melhorar e utilizar, né, a gordura como fonte de energia. Em provas mais curtas, quando eu trabalho com uma intensidade maior, ou até mesmo em provas longas, onde eu vou trabalhar com aumento da minha intensidade, eu vou recrutar o carboidrato como fonte de energia, porque ele é rapidamente utilizado como energia. Tá? Então isso tem que ser conversado também com o nutricionista. É possível fazer? De que forma? Vale a pena, né? Eu estou ao mês de uma prova, será que vale a pena eu estressar tanto o meu corpo? Porque quando eu retiro o carboidrato, diminuo a minha performance, eu tenho uma queda significativa no meu rendimento e posso gerar ali uma alteração do meu sistema imunológico. Então isso tudo tem que ser muito bem conversado. Por isso que eu não trouxe números, eu não quis colocar como verdades absolutas, né? O paciente, né, o atleta é que traz para mim a necessidade dele. E aí isso tudo vai ser conversado no momento da consulta. Se é viável ou não, vale a pena, não vale a pena fazer, que tipo de estresse eu vou gerar para esse meu cliente também. Tá? Um outro ponto importante, né, falando sobre os aspectos relevantes ali da corrida, diz respeito à questão da hidratação. Né? Pra vocês terem uma ideia, por hora de atividade física, eu perco em torno de 1 litro de água ou mais. Quem aqui consegue repor, enquanto está correndo, 1 litro de água para 1 hora de atividade? Queria que vocês pensassem sobre isso. Né? Eu poderia quase com total certeza dizer que ninguém consegue fazer isso. Tá? E esse é um ponto importante, eu costumo dizer que a hidratação é tão importante quanto a gestão do carboidrato, ou mais importante, tá? E muitas pessoas esquecem, saem para correr, vão correr 1 hora e meia, não levam garrafinha, não param para comprar uma água ali no posto para realmente tomar, né, enquanto estão em treinamento, né? Sempre pergunto, sempre questiono, sempre reforço a importância da hidratação. Então vamos lá, o que acontece? Quando a gente está correndo, quando a gente está fazendo uma atividade, né, a gente tem um aumento da temperatura corporal. Tá? Esse aumento da temperatura corporal, ele precisa ser eliminado. Tá? A gente está com a musculatura toda em atividade, gerando calor, e eu preciso dissipar, eu preciso jogar para fora esse calor. Qual é a forma que eu tenho de jogar para fora esse calor? Uma das formas, tá? Através do suor, através da minha pele. Tá? É que eu consigo também eliminar esse calor.
tá? Para diminuir, para resfriar a temperatura do meu corpo. Tá? Perfeito, maravilhoso. A gente espera que é isso realmente que aconteça. Aqui no Rio de Janeiro, né, como a gente sofre aqui temperaturas muito altas, no verão, a gente tem uma capacidade de ganhar calor. Você imagina, você sai para correr a 40 graus Celsius, a nossa temperatura é 36, a gente acaba ganhando calor e não perdendo. Ou a gente perde com ineficiência, né, também. Então a gente não transpira, a gente pinga, tá? Então acaba que a perda ela é muito maior. Tá? E a gente não consegue resfriar com eficiência o nosso corpo. Daí é importante, né, fazer a questão da reidratação. Porque o que acontece quando você está perdendo e você não está repondo? Tá? Você começa a ter uma ineficiência, né, em perder calor, né? O corpo ele tenta se proteger de alguma forma, né? O coração ele começa a trabalhar mais porque você diminuiu a quantidade de água circulante dentro do corpo, você diminuiu a quantidade do volume sanguíneo também no corpo, então você precisa bombear com mais eficiência, né? Então a gente sobrecarrega toda essa parte cardiopulmonar também, tá? E uma outra parte muito importante aqui é o seguinte: se eu estou diminuindo a quantidade de água no meu corpo, eu estou diminuindo a minha eficiência em transportar carboidrato e gordura para os tecidos que estão em movimento. Então, quando eu estou lá correndo, eu tenho menos aporte de gordura sendo desviado para a minha musculatura. Então, se já é aquele atleta que está com uma quantidade de carboidrato reduzida, né, e diminuir e não está se hidratando adequadamente, eu não estou conseguindo nem ter eficiência na minha mobilização de gordura. Tá? Então eu tenho a minha performance amplamente prejudicada. Tem aquele cansaço extremo, é a fadiga, né? Eu me planejei para correr 24, corri 19, aos trancos e barrancos, né? Então observar a hidratação. Não comi carboidrato adequadamente, poxa, mas me hidratei muito bem, né? Fiz uma reposição de sal adequada também. Se a gente for experimentar o nosso, né, o suor, né, saindo aqui da nossa pele, a gente vai observar que ele é salgado. Então a gente também tem perda de sais minerais. Isso precisa também ser reposto, né, em quantidades adequadas, em conformidade com o nutricionista, né, dentro da estratégia que foi bolada ali também por tempos de treinamento, né? Saber se ele já saiu para uma prova tendo consumido ali um pouco de sal na alimentação, né? A cada período de tempo, a cada 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da estratégia nutricional ali bolada, como vai ser essa ingestão ali de sal, né? Também, tá? Mas a hidratação é fundamental, né? Então, porque quando eu consigo me reidratar, né, a gente tem, né, os estudos colocando que a hidratação adequada seria de 250 mililitros a cada 15 minutos. Realmente ninguém consegue fazer isso. Nós temos estudos também colocando uma reposição ali de 600 mililitros também por hora de atividade física, né? Então eu costumo dizer o seguinte: beba, vá bebericando, né? Quem vai de camelback, né, que está levando a mochila com o sistema de hidratação, né, nas costas. Tem gente que vai com garrafinhas também aqui, que é muito mais, as pessoas têm usado até, né? Eu gosto até de usar o sistema de hidratação atrás, eu me atrapalho um pouquinho com as garrafinhas na frente, mas tem muita gente, uma boa parte dos meus atletas vai com as garrafinhas na frente, que é mais fácil você tirar, para você passar no posto de hidratação, você repôs água, né, também. E eu costumo dizer, leva água. E somente água. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar no posto de hidratação, né? Então, tem água, coloca, porque a gente deixa a reposição de carboidrato para os alimentos que você vai ter nos postos de hidratação, nos postos de controle, para os alimentos que você está levando também. Então, eu acho que é mais seguro, até porque quando a gente tem alteração do paladar em provas muito longas, né, você muitas vezes tomar um líquido com sabor adocicado, que é o normal, né, também, porque ali está associado à ingestão do carboidrato, né, a pessoa começa a ter uma perda desse paladar, então acaba não sendo interessante. Tá? Porque ele começa a ter uma alteração mental, ele começa a não querer mais fazer aquele consumo, né, daquele líquido adocicado. Então eu recomendo sempre levar água. Leva água somente, que eu acho que é o que dá mais certo, né, também.
tá? Lembrando o seguinte, tem que ser ajustado. Cris, eu sempre gostei, estou habituado a levar uma garrafinha com sabor e outra garrafinha só com água. Ok, isso também tem que ser respeitado, né? Voltando a falar, não tem uma verdade fechada, né? A gente tem o que tem nos estudos científicos e o que é adaptado à realidade de cada um. E tem que adaptar mesmo, né? Não dá para trabalhar com quantidades tão fechadas, tão prescritas na literatura, né? Um ser humano é diferente do outro e isso realmente precisa ser adaptado, tá? Então, falando sobre a questão da reidratação, ela é muito importante porque com isso eu consigo repor a quantidade de fluidos perdidos, né, também. Em provas, muitas vezes, a gente acaba se pesando ao longo de uma prova para observar como está essa perda de líquido, né, também. Uma outra estratégia interessante é observar a coloração da urina, né? Então, aquela mais clara acaba sendo melhor porque demonstra que você está bem hidratada, aquelas mais escuras que você já está no processo de desidratação grande, né? Então, para um pouco, se hidrata, descansa para continuar a prova, tá? Então, observar essa questão da reidratação, né? Reidratando, eu consigo também fazer com que eu tenha a quantidade de oxigênio sendo levado para a minha musculatura, para eu de fato ter uma eficiência metabólica na utilização dos nutrientes, na utilização de carboidrato, na utilização de gordura, como fontes de nutrientes ali para a minha musculatura, que tanto precisa deles, né, também. Então é importante realmente fazer essa reposição. Tá? Então, esses pontos, né, carboidrato, ingestão de água, seriam um dos pontos mais importantes dentro da nutrição, em provas de longa duração, provas curtas, né, também, provas intensas, né, que vai por trilha, mas que você tem uma umidade muito alta, né, onde a perda de água é muito maior. Tá? Um outro ponto que eu considero importante e que muitas vezes o atleta não presta atenção, né, e muitas vezes chega no consultório falando, olha, eu como carboidrato adequado, minha proteína, gordura está adequada, e eu vou olhar a alimentação, talvez até tenha uma adequação, mas a pessoa não come legume, verdura e fruta nenhuma, ou come muito pouco, né? E o que acontece? O nosso corpo ele não vive só de macronutrientes, ele não vive só de carboidrato, de gordura e de proteína. Ele também se abastece dos micronutrientes, que são tão importantes para a saúde óssea, para a imunidade, atletas que têm uma necessidade também especial, né, no aporte de vitamina B12, no caso dos vegetarianos, né, veganos, né, vai ter até após a minha palestra também, uma atleta falando sobre veganismo, muito interessante, né? A gente muitas vezes acha que esse grupo, né, especial de atletas fica com carências, então isso tem que ser observado através de exames laboratoriais, monitorado, observar níveis de ferro, né, também níveis de cálcio no organismo, né, níveis de vitamina D, então observar o corpo como um todo, não se preocupar somente com ingestão de macronutrientes. Então, o que eu recomendo é que faça um acompanhamento médico, tenha uma solicitação de exames laboratoriais para avaliar aquele atleta também que está indo para uma prova longa, né, especialmente onde os desgastes são maiores também, onde as necessidades elas são maiores, né? Conversar com o treinador, entender como está o treino, para que realmente tenha uma adequação no consumo da alimentação, né? Ajustar mesmo ali o alimento que vai entrar ali no dia a dia dele, que vai fazer com que ele esteja fortalecido bem para uma prova, bem preparado, né? Então, esse consumo de vitaminas e minerais, ele é essencial. Então, aquela pessoa que faz um prato só de arroz, de feijão e carne, não vale. Tem que olhar também para o consumo de legumes e verduras. É chato porque o nutricionista sempre fala sobre isso, né? E aí, tá comendo verdura e legume? Não é só quando a gente está doente, né? Mas ele entra também numa preparação, né, numa adequação para a integridade imunológica, para a integridade da musculatura. A gente precisa de magnésio, a gente precisa de zinco, né? A gente precisa de selênio para ativar também toda a parte, todo o sistema antioxidante, né, também do nosso corpo, porque o atleta ele gera muito radical livre, e se a gente não tiver um aporte adequado de vitaminas e minerais na alimentação, a gente certamente tem um sistema antioxidante mais prejudicado.
tá? Então, o preparo da alimentação ao longo dos meses, ela é essencial para que aquele atleta chegue numa prova bem, para que ele faça os 6 quilômetros de forma bem feita, para que faça o 20, 21, 24 de uma forma adequada, para que chegue nos 70 também de uma forma adequada, que ele faça uma progressão também realmente adequada, corrijam os fatores nutricionais que estejam desequilibrados, né? Então, cuidar da alimentação amplamente, ela é importante. Adequa a alimentação, que parte de complementação e suplementação pode ser interessante, né? Hoje a gente tem no mercado os complementos proteicos, a gestão dos aminoácidos de cadeia ramificada, que são os famosos BCAAs, podem ser estratégias interessantes também, porque melhoram a síntese, melhoram a recuperação muscular, né, também, então tornam aquele atleta, né, mais bem preparado, mas eu não gosto de associar um suplemento como sendo a salvação. Eu digo que a base de construção, ela vem galgada na alimentação. Não adianta o atleta ele trabalhar, por exemplo, com uma complementação proteica, um whey protein, se a alimentação está inadequada. Primeira coisa é avaliar a alimentação. Um outro aspecto importante é saber se aquele atleta está dormindo, porque é durante o sono em que você recupera. É durante o sono em que o teu corpo ele faz todos os ajustes hormonais e de nutrientes para recuperar aquele organismo para o dia seguinte. Então, o cara que não dorme, ele não se recupera. Ele está sempre com reservas depletadas, ele está sempre devendo. É aquele cara que está no banco sempre devendo, ele nunca está em crédito. Né? Então é muito importante que se preocupe com isso, que busque estratégias de meditação, de respiração, para que ele entre num processo de calma, de volta à calma, de sono, né? A gente tem também muito sabido que esses mecanismos que nos tiram do sono, especialmente o uso dos celulares, né, de computadores, né, desses smartphones, dos tablets também ao longo da noite, né, que quando chegou em casa, aí você vai entrar no seu e-mail, vai ver as mídias sociais e tal, isso muitas vezes na cama quando você está se preparando para dormir. Isso é péssimo, porque a gente bloqueia a produção de hormônios que estão ligados ao sono. Então, é muito importante também fazer a higiene do sono, né? É desligar as luzes, colocar a luz âmbar na casa, se separar do smartphone, né? Se separar dos celulares, né? Também, que às vezes é muito difícil, as pessoas no dia a dia hoje estão muito apegadas, né? Ao telefone celular, é praticamente, digo, o telefone celular é praticamente um membro, né, do nosso corpo, tá? E então estar atento a isso, porque muitas vezes a alimentação está adequada, o treino está adequado, mas o sono não, porque está muito mais estressado com o trabalho, né? Brigou com a namorada ou com o marido, não está numa performance adequada de vida, muitas vezes linkada realmente ao trabalho, está com uma preocupação, o filho doente em casa, isso tudo tira a gente um pouco do eixo do sono, né? Então tentar se blindar um pouco mais e evitar fatores externos que influenciem também nessa negatividade para o sono, tá? Então eu acho que hoje, assim, uma grande reclamação que eu vejo mesmo é o sono alterado também no consultório, além dos desequilíbrios nutricionais, né? Também, então observar, porque é o momento do dia em que o corpo para, em que o corpo ele vai descansar. Então a gente não está nativa o tempo todo. Então a gente tem que ter realmente a baixa e fazer com que o corpo ele entre no processo ali de recuperação também, que é nesse momento da noite. Então a gente precisa dormir enquanto é noite, não dormir ao longo do dia, até porque as alterações hormonais também são diferentes do dia para a noite. Noite é para dormir, não é para ficar acordado até as 3, 4 horas da manhã, porque a recuperação acaba se tornando muito pior, tá? Então, para a gente fechar aqui, né, eu queria dizer que a alimentação ampla não trazia um olhar só para a suplementação, não trazia um olhar só para um tipo de nutriente, mas cuidar da alimentação como um todo, né, também, né, para planejar o seu dia a dia, com o nutricionista, o que vai ser levado também para uma prova,
né? A gente tem as jujubas de carboidratos, tem o gel de carboidrato, bananada, aquelas pastas, as paçocas também, né, de amendoim, a gente tem as frutas secas, né, também os próprios alimentos, né, também pode ser levado. Tem pessoas que gostam de levar azeitona, cenoura, pipoca até também, batata assada, batata sob forma de purê. Tem pessoas, dependendo do quão longo é uma prova, você consegue parar para fazer uma alimentação adequada, também consegue tomar uma sopa com batata amassada dentro, dependendo se você tem uma equipe de apoio ou não, né, para um trail run longo, né, também. Se você vai parar nos postos, né, de controle, ali você tem postos de apoio, onde você tem a oportunidade de sentar e comer ali por 5, 10 minutinhos só para dar uma relaxada e continuar, né? Então, bolar com o nutricionista, né, em conjunto, como é que vai ser essa estratégia? Para que aí sim você consiga ter um sucesso nessa prova. E fazer bem uma prova, planejar a seguinte, né, também. Então, esse cuidado todo com a alimentação, ele é interessante, que é o que faz com que você consiga fazer bem, não se lesionar, se planejar para uma prova. Tá no intratreino? Dá para fazer alguns testes dentro da alimentação, precisa perder um pouco de peso, precisa melhorar a sua massa muscular também, né? Tenho ficado gripado constantemente, o que a gente pode melhorar dentro da estratégia nutricional também para diminuir sinusites, né? Diminuir coriza, né? Que acaba sendo coisas muito comuns também. Eu tive até a oportunidade de trabalhar com um atleta há alguns anos, e continua comigo, que é um atleta de ultramaratona, que ele, quando chegou a mim, ele tinha diarreias constantes. Eu falei, mas peraí, como é que é a sua alimentação? Eu pego uma garrafa de mate e tomo ela direto, de uma vez só. Eu falei, olha o excesso de açúcar sendo consumindo, o estresse gerado para o tubo digestivo dele e vai gerar realmente ali uma diarreia, né? Então, peraí, calma, vamos diminuir, vamos fracionar, vamos ajustar a alimentação. E ele melhorou o tempo dele em pelo menos 5 horas no ano seguinte, né? E está aí vindo nas provas, né, também. Então, sempre sendo isso uma questão, né, mas que melhorou muito. Então, esse cuidado, esse olhar ali para a alimentação, para que quando você esteja numa prova, você esteja feliz, sorrindo. Estou sofrendo aqui, subindo a montanha, mas eu estou feliz, eu estou chegando lá e estou desfrutando desse momento, né, também. Então, para que tudo isso se encaixe, porque assim, é gostoso, é prazeroso, a gente vive realmente um aumento, né, na prática do esporte. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, ligadas com a melhora da saúde, trazendo para o seu dia a dia atividades que possam refletir, né, numa melhora de saúde, com isso, numa melhora da longevidade também, porque a gente quer chegar ali aos 120, né, também. Mas de que forma que a gente quer chegar lá? A gente quer chegar bem ou todo capenga, né? Eu acho que o exercício, ele traz essa certeza para a gente, né, associado ao cuidado com a alimentação. Então, eu deixo aqui esse recado para que a gente continue evoluindo, que a gente cuide da alimentação, porque ele realmente é o que faz com que a gente esteja indo à frente, gente. Então, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade do Gear Tips. Estou à disposição aqui para todas as perguntas, comentários, sugestões e críticas. Acho interessante até colocar sugestões para próximas palestras, né? Porque essa daqui é uma primeira, então uma primeira aqui de abertura, né? Onde eu não quis me aprofundar tanto assim nos assuntos, mas coloquem sugestões, tragam suas experiências também, o que funcionou para vocês, né? E que isso vai sendo sempre enriquecedor aqui para esse grupo, gente. Então, mais uma vez, obrigada. Uma boa caminhada aí para você, na verdade, boas corridas, e que sejam com muito desfrute, muito prazer, de forma orientada.